na presença de Deus, para o estudo da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Espírito Santo esteja conosco agora. Pai Santo, na Tua presença estamos. Invocamos que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Que o Senhor nos fale ao coração através da Tua profecia. Que o Senhor prepare o Teu povo para a breve volta de Jesus. Corrige-nos, transforma-nos, mexe com a nossa vida, tira de dentro de nós costumes, hábitos que impedem a Tua bênção na nossa vida. Obrigado pelo que o Espírito Santo fez por nós já no dia de hoje. E por todos aqueles que o Espírito Santo trouxe aqui. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Capítulo 3 de Daniel, abra sua Bíblia. No capítulo 3, no livro Revelações de Daniel, no capítulo 3, nós demos o título de A Fé, as Chamas e um Decreto. Esses são os assuntos do capítulo 3. Uma fé forte e resistente, as chamas ardendo e um decreto de morte. Quando você lê o livro de Daniel, você percebe que no capítulo 1 de Daniel, foi demonstrado que Deus é a fonte da sabedoria, porque Deus deu sabedoria 10 vezes superior para Daniel e os seus companheiros. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Salmo 111 e o verso 10. No capítulo 2, Deus provou que somente Ele conhece o futuro, porque Ele deu um sonho para Nabucodonosor, representado pela estátua, com cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Através deste sonho, no capítulo 2, Deus mostrou que Ele conhece o fim desde o princípio. Só Deus conhece o futuro. O sistema satânico da cartomancia, da astrologia, da bola de cristal, da mediunidade espírita, da consulta aos mortos e da feitiçaria, da bruxaria, provou-se um fracasso no capítulo 2 de Daniel. Porque quando o rei Nabucodonosor chamou todos estes homens bruxos e feiticeiros, e eles não conseguiram revelar qual era o sonho e nem a sua interpretação, ficou provado que Satanás não conhece o futuro e não consegue ler também a mente humana. Se ele pudesse ler a mente humana, ele saberia o que o rei Nabucodonosor tinha sonhado. Satanás não pode ler os seus pensamentos. Ele olha para o seu rosto e fica imaginando, será o que é que ele está pensando? E a menos que você fale, a menos que você torne o seu pensamento audível em palavras, ele não saberá. Por isso, meus queridos, nós não podemos colocar para fora da nossa boca palavras de dúvida, palavras de desânimo, palavras de desencorajamento, palavras de remorso, palavras de mágoa, de ira. Por quê? Se a nossa boca fala, Satanás toma conhecimento e ele prepara as suas tentações em cima do que a nossa boca falou. Não permita que a sua boca trabalhe contra você. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Palavras de Jesus. Cuidado, boquinha, com o que fala. No capítulo 3 de Daniel, queridos, Deus se revela como o único que pode salvar. Ali no capítulo 3 de Daniel, que nós intitulamos de A Fé, as Chamas e um Decreto, mostra que Deus é o único digno de adoração, porque Nabucodonosor exigia a adoração dos jovens hebreus. Os capítulos 2 e 3 estão intimamente relacionados, estão ligados um ao outro. Por quê? Os dois capítulos, 2 e 3, ambos falam de uma estátua. Uma fala de uma estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro e em parte de barro. E a outra, o capítulo 3, fala de uma estátua todinha de ouro. Portanto, estão intimamente relacionadas. No capítulo 2, verso 47, Deus falou, aliás, Nabucodonosor confessou a sabedoria divina quando disse, certamente o Senhor,
vosso Deus, é o Deus dos deuses, o revelador dos segredos. Daniel 2:47. Nabucodonosor reconheceu que o Deus de Daniel era o único Deus que podia revelar os segredos. Durante algum tempo, Nabucodonosor se sentiu influenciado pelo temor de Deus. Contudo, o coração humano de Nabucodonosor se sentiu envaidecido, elogiado, porque no sonho a cabeça de ouro representava o império dele. E quando os seus súditos chegaram para ele e disseram: olha, você é representado no sonho pela cabeça de ouro. Por que você não reproduz uma estátua como aquela que você viu no sonho? Mostrando que o maior e superior e mais rico é o seu império, representado pela cabeça de ouro. E Nabucodonosor então se sentiu elogiado, bajulado, e resolveu fazer então uma estátua, como aquela que ele viu no sonho. Só que ele tentou superar a estátua vista no sonho, porque ele resolveu fazer uma estátua todinha de ouro. Né? A estátua todinha de ouro era a estátua que ele desejava que realmente se tornasse realidade. Por algum tempo depois do sonho que ele teve no capítulo 2, por algum tempo, ele se sentiu humilde e reconheceu o Deus de Daniel como o Deus verdadeiro. Mas logo aquela influência, aquela impressão que o sonho fez na mente de Nabucodonosor foi desvanecendo e Satanás foi tomando conta de Nabucodonosor novamente. Abra sua Bíblia então em Daniel capítulo 13 e o verso 1, e aqui nós lemos: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Percebam, queridos, ele fez uma estátua com 60 côvados de altura e 6 de largura. Em lugar de reproduzir uma estátua com diferentes metais, como Deus mostrou no sonho, ele resolveu mostrar o seu poderio, fazendo todinha de ouro. O que Nabucodonosor estava tentando dizer com isso? Que o reino dele de Babilônia seria eterno, que não passaria nunca, que não viria outro reino depois de ti. Assim como a profecia dizia, depois de ti virá um segundo reino, e um terceiro reino, e um quarto reino. E ele tentou mostrar através desta estátua todinha de ouro que não viria outro império. Ele seria um reino eterno. Era uma rebelião aberta contra Deus. Você já ouviu falar de alguma cidade chamada de cidade eterna? Você sabe qual é a cidade no mundo hoje chamada de cidade eterna? Roma. Roma, a cidade eterna. O Vaticano acredita que Roma é eterna e que vai dominar o mundo para sempre. Tanto é que no século XII, Bispo Malaquias foi um dos santos da Igreja Católica, canonizado como santo na Igreja Católica, e ele teve uma visão e escreveu esta visão. Se você quiser ler sobre esta visão, você procure no site do Vaticano, intitulado Bispo Malaquias e a visão dos papas. A visão que o Bispo Malaquias teve no século XII mostrava que existiriam 112 papas desde os dias dele até o final de Roma, até quando Roma seria destruída e o Vaticano deixaria de existir. Embora ele seja um dos santos da Igreja Católica, esta profecia nunca foi divulgada, nunca foi disseminada, porque o Vaticano não aceita esta profecia. Porque na mentalidade do Vaticano, Roma será eterna. Roma governará o mundo eternamente. E como esta profecia mostra o fim do Império Romano Papal, o fim do Vaticano, então eles recuaram. Interessante, não é, irmãos? E na profecia do Bispo Malaquias, o Papa que existe atualmente, o Papa Bento XVI, é o 111. E na visão ele disse que existiriam 112 papas. Essa não é uma visão da Bíblia, essa é uma visão do Bispo Malaquias,
um dos santos da Igreja Católica, mostrando que existirá somente mais um Papa. Percebam, queridos, a cidade que eles chamam de cidade eterna não é eterna, ela terá um fim. Babilônia é representada lá no Apocalipse como sendo Roma. A Roma do Apocalipse é a Babilônia. E lá na Babilônia, nos dias de Nabucodonosor, ele tentou mostrar que a cidade dele seria eterna. Essa imagem de ouro representa a ousadia do rei Nabucodonosor de querer ser eterno. Não é diferente da ousadia do Vaticano de que Roma seja eterna. Intencionalmente, Nabucodonosor mandou construir uma estátua de 60 côvados de altura e 6 de largura. Estão vendo os números 6? Nas medidas 60 por 6. Essas medidas foram intencionais. Por quê? O número 6 é um número sagrado em Babilônia. Os sacerdotes babilônios usavam um sistema sexagesimal com base no número 6 e 60. Na prática da astrologia, na prática da astronomia, na prática da matemática, eles usavam um sistema sexagesimal, resultando em múltiplos de 6, diferente do sistema egípcio que foi adotado por nós. Nós, aqui do Ocidente, adotamos o sistema egípcio. O sistema sexagesimal tem sido aceito universalmente para medir arcos, para medir ângulos e para divisões do tempo. O tempo que nós temos em hora, mês e ano vem de Babilônia. O ano lunar tinha 360 dias, sendo 12 meses de 30 dias, dentro do sistema sexagesimal. Cada hora tinha 60 minutos e cada minuto tinha 60 segundos, exatamente como nós temos hoje. O zero é um 360 graus. Zero é o 360 graus. É um círculo simbolizando a divindade babilônica. O círculo do Sol, o círculo da Terra e o círculo da Lua estavam representados pelo zero. 6 vezes 6 vezes 10 são 360. 6 vezes 60 são 360. Representava todo o panteão babilônico. Representava todos os deuses babilônicos. O número 6 era importante na religião babilônica porque representava o Deus menor. E o número 60 representava o Deus maior. E o 600 era o panteão, representando a totalidade dos deuses ou espíritos do mundo inferior. Temos assim o 6, unidade, temos assim o 60, dezena, e temos o 600, centena, coincidindo com o 666 da Babilônia no Apocalipse. Você já parou para perguntar por que no Apocalipse existe 666? É o 6 unidade, é o 6 dezena e é o 6 centena. O 6 unidade representava o Deus menor em Babilônia. O 6 dezena representava o Deus maior em Babilônia. E o 6 centena representava a totalidade dos deuses. Unidade, dezena, centena, 666. O ouro, a estátua era feita de ouro. O ouro é um material que simbolizava o poder civil. E a medida da estátua representava o poder religioso. Então era um poder civil, religioso, representado pela estátua de ouro com essas medidas. A astrologia pagã dividiu o céu estrelado em 36 constelações. E esses números, de 1 a 36, eles eram organizados lá em Babilônia de tal forma que os sacerdotes tinham um amuleto chamado de amuleto do sol, que era um número de 1 a 36, divididos e espalhados de tal forma que de qualquer maneira que você somasse, se você somar horizontalmente cada coluna,
elas darão 111, são 6 colunas de 111. Se você somar verticalmente, você terá também 6 colunas de 111, que dá um número de 666. Esse era o amuleto do Deus Sol, chamado de Sigila Solis. Interessante, queridos irmãos, que na filosofia pagã, eles dividiram o céu estrelado em 36 constelações, e eles tentam dirigir o mundo através do zodíaco. Interessante, se você pegar o número de 1 a 36 e for somando 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, até o 36, você vai ter quanto? 666. 666 é a soma das 36 constelações. 666 é um símbolo da bruxaria que governa o mundo. O mundo hoje está sob o efeito de uma bruxaria cujo número é 666. Mas o 666 no Apocalipse não é o número das constelações, é o número de um homem. É o número do nome do anticristo no Apocalipse capítulo 13. Vocês podem perceber nesses desenhos, de um desenho que existe lá no Museu Britânico, essa fotografia mostra o amuleto do Sol, quadrado, que nós mostramos agora está lá. Isso aí foi encontrado em Babilônia. De um lado está o quadrado com os 36 números espalhados, e do outro lado do amuleto tem então aquela gravura do Deus Sol em cima do leão. O Deus Sol em cima do leão. O outro desenho mostra também, de um lado, o quadrado, o amuleto do Sol com os 36 números, e do outro lado tem a Lua e o Sol. Esses são amuletos encontrados no Museu Britânico. No capítulo 3, no verso 2, irmãos, nós lemos: E o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para que viessem à consagração da imagem. No contexto bíblico, nada acontece por acaso. O número 6 e o número 7 possuem um significado especial para aqueles que estudam a Bíblia. Como o homem, Adão e Eva, foram criados no 6º dia da semana da criação, o número 6 representa o número do homem. Porém, o homem que se levanta contra Deus. Sempre que um poder humano que se levanta contra Deus, querendo parecer Deus, ele é identificado pelo número 6. Desde o princípio da semana da criação, Deus escolheu o número 7 para ser o selo do Deus vivo, o seu número, a sua assinatura. Portanto, o número 7 representa Deus e o número 6 representa o homem. O número 7 aparece na Bíblia centenas de vezes. Nós vamos encontrar o número 7 na semana da criação, de 7 dias. Aliás, a única explicação para a semana de 7 dias é na Bíblia. Você não vai encontrar em outro lugar qualquer explicação para a semana de 7 dias. Nós já dissemos aqui para vocês que o ano de 365 dias pode ser explicado cientificamente pelo movimento da Terra em torno do Sol. Nós também explicamos que o mês de 30 dias pode ser explicado cientificamente, que é o movimento da Lua em torno da Terra. E o dia de 24 horas também pode ser explicado cientificamente, porque é o giro da Terra em torno de si mesma. Mas não existe explicação científica para a semana de 7 dias. Você consegue emudecer o ateu? Você consegue emudecer aquele que não crê na palavra de Deus? Fazendo-lhe a pergunta: poderia você me explicar a origem da semana de 7 dias? Afinal de contas, a semana de 7 dias é universal. Países cristãos e não cristãos, todos usam a semana de 7 dias. Poderia você, que não crê na Bíblia, me explicar como surgiu
o ciclo semanal de 7 dias? Visto que não pode ser confirmado cientificamente, astronomicamente, como você me explicaria? Isso emudece qualquer ateu. Você encontra a semana dos 7 dias na Bíblia. Os israelitas marcharam 7 dias ao redor da cidade de Jericó. À frente do povo iam 7 sacerdotes com 7 trombetas. No 7º dia deram 7 voltas, e ao completarem a 7ª volta, os 7 sacerdotes tocaram as 7 trombetas, e o povo gritou, e os muros de Jericó caíram. Elias orou 7 vezes para que chovesse. Eliseu ordenou que Naamã mergulhasse 7 vezes no rio Jordão para ser curado. O 7º dia é o sábado do Senhor Deus. O 7º ano é o descanso da terra. 7 semanas de 7 anos deveriam ser contadas para libertar o povo. Todos os escravos seriam libertados depois de 7 semanas de 7 anos. Ou seja, 49 anos o escravo servia. E no jubileu, no 50º ano, ele deveria ser solto. A história do cristianismo foi escrita com 7 capítulos. As 7 igrejas do Apocalipse revelam a história do cristianismo. O Apocalipse fala dos 7 selos, das 7 trombetas, os 7 trovões, os 7 montes, os 7 reis, as 7 pragas. Percebam que o número 7 na Bíblia é abundante. E o número 6? O número 6 sempre identifica os inimigos de Deus. Quando você encontra o número 6 na Bíblia, ele está identificando o quê? Inimigos de Deus. Por exemplo, nos dias de Davi existia um inimigo do povo de Deus, chamado Golias. Golias desafiava o povo de Deus, e a Bíblia diz que esse Golias, ele tinha uma altura de 6 côvados. Os inimigos de Deus são representados na Bíblia pelo número 6. Eles tinham 6 côvados. E que tamanho e que peso, melhor, era a lança do Golias? 600 ciclos. Por que ele tinha 6 côvados e a lança tinha 600 ciclos? Em Daniel capítulo 3, a adoração da imagem de ouro é mencionada 6 vezes. Se você pega o capítulo 3 de Daniel e conta quantas vezes o rei conclama o povo para que adorem a imagem de ouro, você vai contar 6 vezes. É por desígnio de Deus que no Apocalipse a advertência contra a adoração da besta e da imagem da besta também acontece 6 vezes. Tenha curiosidade de pegar o livro do Apocalipse e contar quantas vezes fala da adoração da besta e da imagem da besta. 6 vezes. Quantas vezes a palavra Babilônia aparece no Apocalipse? 6 vezes. Nabucodonosor montou uma banda composta exatamente de 6 instrumentos. A Bíblia diz no capítulo 3, verso 5, que a banda que Nabucodonosor compôs tinha o quê? Buzina, pífaro, harpa, sambuca, saltério e gaita de foles. 6 instrumentos. Você diria isso ser uma coincidência? Não, irmãos. O número 6 e o número 7 na Bíblia nunca são coincidência. Um representando os inimigos de Deus, outro representando o selo do Deus vivo. Em Daniel capítulo 5, quando você abre a Bíblia e estuda o capítulo 5 de Daniel, você descobre que os deuses adorados ali por Belsazar, neto de Nabucodonosor, os deuses adorados eram 6. Quais os deuses adorados no capítulo 5 de Daniel? 6 deuses. O deus de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. 6 deuses. Tudo coincidência? Certamente que não. O número 7 é o sinal da autoridade divina. E Deus tem um povo na terra que destaca, exalta e propaga, anuncia ao mundo que o número 7 é o selo do Deus vivo, é a assinatura de Deus. O livro do Apocalipse mostra que Satanás usará novamente a mesma estratégia que Nabucodonosor usou, de decreto de morte contra aqueles que não adorassem a sua imagem de ouro. O livro do Apocalipse diz que a história vai se repetir. Mais um decreto de morte vai surgir em Apocalipse 13 contra aqueles que não adorarem a imagem da besta. Você pode abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 13. E os versos 16 a 18, Apocalipse capítulo 13,
e os versos 16 a 18. Vamos ver aqui, a história vai se repetir. A história vai se repetir. Vamos ler Apocalipse capítulo 13, versos 16 a 18. Todos acharam? E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Perceberam que no Apocalipse existe uma profecia mostrando que o 666 está ligado a um decreto de morte. Um decreto que proíbe comprar e vender e decreta a morte daqueles que não adoram o 666. Percebem que em Daniel capítulo 3 também existe um decreto de morte contra aqueles que não adoravam o 666 da estátua de 60 de altura por 6 de largura, representando o Deus Sol. Queridos, a história vai se repetir. O número 666. No Apocalipse identifica o anticristo que oprimirá o povo de Deus nos últimos dias. E o anticristo é o poder papal. O livro de Daniel não apresenta somente eventos que ocorreram no passado. O real objetivo dessas narrações inspiradas de Daniel é nos mostrar o que acontecerá no futuro. Sendo assim, devemos ler esses eventos de Daniel como uma profecia que se cumprirá nos últimos dias. A história vai se repetir. Roma perseguiu o povo de Deus no passado. Quando Jerusalém foi cercada, o templo foi destruído e o povo de Deus foi perseguido. Era Roma perseguindo o povo de Deus. Novamente Roma vai cercar o povo de Deus. Novamente Roma vai perseguir o povo de Deus. Roma está dominando o mundo desde o ano 168 antes de Cristo. O Império Grego terminou em 168 antes de Cristo e começou o Império Romano. Roma domina o mundo desde 168 antes de Cristo até hoje. Quem domina o mundo não é a Casa Branca, White House dos Estados Unidos. É Roma. É de lá que vem o controle mundial. Daniel capítulo 13, irmãos, fala de uma imagem que deveria ser adorada. Daniel capítulo 3 fala da adoração forçada e a perda da liberdade de consciência e a liberdade religiosa. Daniel capítulo 3 fala de um decreto de morte contra aqueles que não adorassem. Daniel capítulo 3 fala da adoração decretada por um poder legislativo e fala também do Estado usando sua força para impor uma adoração religiosa identificada pelo número 6. Todos estes detalhes se repetem no capítulo 13 de Apocalipse. Tudo isso está repetido no capítulo 13. A história se repete. Agora abram a Bíblia em Daniel capítulo 3 e os versos 4 e 5. Vamos ver a banda formada por Nabucodonosor. Capítulo 3, versos 4 e 5. Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens, de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da buzina, primeiro instrumento, do pífaro, segundo instrumento, da harpa, terceiro instrumento, da sambuca, quarto instrumento, do saltério, quinto instrumento, da gaita de foles, sexto instrumento, e de toda sorte de música vos prostrareis à imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. A banda de Nabucodonosor é composta, portanto, de 6 tipos de instrumentos musicais, e ao serem tocados, os súditos do reino deveriam se prostrar diante da estátua de ouro. Eu li uma tese doutoral, escrita por Beatrice Neal. Nessa tese doutoral, ela fala sobre o número 6. E é interessante como ela coloca o número 6. Ela diz, o número 6 é um número legítimo, quando ele conduz ao número 7. O número 6 é um número legítimo, quando ele o conduz ao número 7.
representa o homem no alvorecer da sua existência, entrando em celebração com o poder criativo de Deus. A glória da criatura correta se ela conduzir à glória do Criador. 666, contudo, representa a recusa do homem em avançar do número 6 para o número 7 e dar glória a Deus como Criador e Redentor. É legítimo o número 6 quando ele o conduz para o número 7. Mas quando depois do número 6 vem outro 6, e depois vem outro 6, é uma recusa de reconhecer Deus como Senhor do céu e da terra. Por isso é o número do anticristo, porque o anticristo não reconhece Deus como Criador dos céus e da terra. Satanás quer ser adorado como Deus. Representa a fixação do homem em si mesmo e não em Deus. O homem procurando a glória em si próprio, em suas próprias criações. Este número 6 fala da plenitude da criação e do poder criativo sem Deus. Por isso, adotaram a teoria do evolucionismo. Vocês sabem que o Vaticano apoia o evolucionismo. É a criação sem Deus. Demonstra que o homem não regenerado é persistentemente mau. A besta do Apocalipse 13 representa o homem no exercício da sua soberania, separado de Deus. O homem conforme a imagem da besta, em vez do homem à imagem de Deus. O homem que se afasta de Deus torna-se bestial e demoníaco. Isto foi tirado da tese doutoral de Beatrice Neal. A marca da besta é, portanto, a rejeição da soberania de Deus. A rejeição do princípio do sábado, do sétimo dia, que foi designado para incentivar o homem a buscar a dignidade, não em si mesmo ou na natureza, mas na comunhão com Deus e na participação do descanso de Deus. É o sábado que distingue entre a criatura e o Criador. O que é que faz diferença entre a criatura e o Criador? O sábado. Tudo foi criado até no sexto dia. Mas agora o sétimo dia é uma celebração ao Criador. Isso Satanás não quer. Mas o sábado é uma distinção entre a criatura e o Criador, que revela quem merece adoração e em quem não a merece. É o sábado que demonstra a soberania de Deus e a dependência do homem. 666, por contraste, é o símbolo da adoração à criatura em lugar do Criador. Abra sua Bíblia agora em Daniel capítulo 3, o verso 6. Daniel capítulo 3 e o verso 6. E vamos ler. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado dentro do forno de fogo ardente. Ameaça de morte. Satanás trabalha através da ameaça. Por isso que os sequestros funcionam. O povo continua fazendo sequestros porque funciona. Porque o sequestro apela para o medo, ameaças. Vocês me dão o dinheiro e eu libero a pessoa. Se você não der o dinheiro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Satanás explora muito o medo que existe no ser humano e as ameaças. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado dentro do forno de fogo ardente. Quando a eleição no sábado, lá no Brasil, a eleição caiu num dia de sábado, vocês se lembram disso? Centenas de, mais, uns 15 anos atrás, né? Centenas de cristãos adventistas foram votar no sábado. Até pastor foi votar no sábado. Por medo. Medo de quê, irmãos? O que aconteceria se você não votasse sábado? O que poderia acontecer? Vamos rir, né, irmãos? Uma multinha de 7, de 15, de 20 reais, irmãos.
por medo tão fajuta, irmãos, as pessoas foram votar no sábado. O medo funciona, não é? Naqueles que não amam a Deus. Porém, aqueles que são apaixonados por Jesus, a Bíblia diz lá em 1 João, o amor expulsa fora o medo. O medo não funciona com aqueles que são apaixonados por Jesus. Porque o amor a Jesus expulsa toda e qualquer forma de medo. Você que ama Jesus Cristo, você não tem medo de nada. Nada. E o câncer? Não tem medo do câncer. E da morte? Não tem medo da morte. E da velhice? Não tem medo da velhice. Você não tem medo de nada. Porque o amor de Jesus expulsa fora o quê? O medo. Satanás trabalha em cima do medo e das ameaças. Esse decreto de morte de Daniel capítulo 3, verso 6, é muito semelhante ao decreto de Apocalipse 13. Leia de novo capítulo 13, verso 15 de Apocalipse. Vamos ler de novo. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. O decreto de morte contra aqueles que não vai adorar, não vão santificar o domingo, não vão se dobrar diante da supremacia papal. O decreto de morte está aqui, irmãos. Isso vai acontecer. Muitos mártires derramarão o seu sangue por amor a Jesus. Por isso, lá em Apocalipse capítulo 6, abra sua Bíblia em Apocalipse 6, diz que o número dos mártires ainda não se completou. Por que que Deus fala em Apocalipse 6 que o número dos mártires ainda não se completou? Capítulo 6 de Apocalipse, o verso 11. Vamos ler, Apocalipse 6, verso 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Os mártires do passado estão clamando, Senhor, tu não nos julgas? Até quando? O Senhor está julgando todo mundo e nós não estamos sendo julgados? Quando vamos ser julgados? Qual foi a resposta de Deus? Espere, aguarde mais um pouco, até que se complete o número dos seus irmãos que vão morrer como vocês morreram. Ou seja, mártires. Os mártires terão o seu número completado quando sair o decreto dominical e iniciar a perseguição contra o povo de Deus. Muitos vão derramar o seu sangue. O número dos salvos não vai diminuir, porque cada mártir que morre converte 10, 15, 20, 100 pessoas, irmãos. Mas isso vai acontecer durante o período do decreto dominical, quando não poderemos comprar e nem vender. E também teremos a sentença de morte pendendo sobre a nossa cabeça. Não havia outra alternativa nos dias de Daniel. Ou adoravam a imagem de ouro, ou seriam lançados na fornalha de fogo ardente. Note algumas características neste evento. Lá no tempo de Daniel, foi um decreto universal, porque Babilônia dominava o mundo todo. Era um decreto universal. O decreto de Apocalipse será também universal. Porque o decreto de Apocalipse, de não poder comprar e nem vender, e matar aqueles que não adorarem a besta e a sua imagem, não santificarem o domingo, isso só vai acontecer quando o mundo estiver dividido em 10 supernações. Quando o mundo estiver consolidado em 10 supernações, e tiver a supremacia papal dominando as 10 supernações, então, queridos irmãos, esse decreto de Apocalipse vai se cumprir de forma universal. Porque o mundo todo estará dividido somente em 10 blocos econômicos. Portanto, será universal. Outra característica que chama a atenção, o dirigente do poder mundial demanda adoração. Naquele tempo foi Nabucodonosor que demandou adoração. Agora será quem? O poder papal, que exigirá adoração. O assunto básico gira em torno da obediência, pois adorar
a imagem de ouro seria desobedecer aos mandamentos de Deus. Todo o reino, tanto a igreja como o Estado, foram convocados para executar o decreto de Nabucodonosor naquele tempo. Também no futuro, lá de Apocalipse 13, Estado e igreja se unirão para impor o decreto dominical. Se projetarmos essa narrativa de Daniel capítulo 3 para o futuro, para o tempo do fim, encontraremos uma marcante semelhança em Apocalipse 13, versos 15 a 17, onde se lê que no tempo do fim será emitido um decreto que obrigará o povo de Deus a adorar uma imagem chamada de a imagem da besta. E o que desobedecer será condenado à morte. Nos dias de Babilônia, a igreja e o Estado se uniram. Agora, nos dias finais, igreja e Estado se unem novamente. A tão alardeada liberdade religiosa será restringida por leis que forçarão o povo a santificar o domingo e a trabalhar no sábado. Enquanto a ordem for não trabalhar domingo, é fácil. É fácil. No tempo de Ellen White, quando ela estava viva, um pastor defendia de que nós, os adventistas, deveríamos trabalhar no domingo mesmo contra, porque já existia a lei naquele tempo. Neste país aqui, dos Estados Unidos, muitas pessoas já foram presas por serem achadas trabalhando aos domingos. E este pastor, ele defendia que os irmãos deveriam trabalhar no domingo, mesmo contra a lei. Ellen White disse, não façam isso. Deus falou através da sua serva, profetiza, dizendo, não façam isso. Se estão proibindo trabalhar domingo, usem o domingo para trabalhos missionários. Vejam a sabedoria divina. Usem o domingo para fazer visitas aos hospitais, para darem estudos bíblicos. Por que contrariar a lei e ir trabalhar de uma forma que vai atrair a condenação e a perseguição? Então, quando formos proibidos de trabalhar aos domingos, nossos trabalhos aos domingos se tornarão o quê? Religiosos. Vamos visitar as pessoas, visitar os hospitais, os enfermos. O problema, queridos, é quando nos exigirem trabalhar no sábado. É aí que nos pega. Alguma coisa será feita de forma que force o mundo a trabalhar no sábado. Satanás não quer somente que o povo pare de trabalhar no domingo, porque isso não vai afetar o povo de Deus. Ele quer criar uma forma de transgressão do dia de Deus, o sábado. Tempo virá. Isto está no livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 44. Tempo virá em que de modo algum poderemos vender. Logo sairá o decreto proibindo os homens a comprar ou vender a qualquer pessoa, senão os que têm o sinal da besta. É tempo de você começar a perguntar, o povo de Deus perguntar, quando devo vender, queridos? Quando devo vender minha casa, meus bens? Quando, por quanto e para quem? Se você for sincero em perguntar a Deus, Senhor, quando devo vender? E por quanto devo vender? E para quem devo vender? Deus vai dar todas estas orientações. No livro Mordomia e Prosperidade, Deus diz ali que não é plano de Deus que todos os seus filhos vendam suas propriedades ao mesmo tempo. Não é plano de Deus. A hora de todo mundo vender. Não, nunca vai chegar a hora de todo mundo vender. Deus fala individualmente com você. Não queira substituir a sua responsabilidade de ter comunhão com Deus para a igreja, esperando que a igreja diga para você quando vender. Não, isso é entre você e Deus. Se você tiver comunhão com Deus, Deus dirá para você. Deus impressionará a sua mente com o tempo em que deve vender e por quanto vender. E não vai ser todos ao mesmo tempo, porque as necessidades vão ser gradualmente, vão aparecendo progressivamente. Vejam outro pensamento que está no livro Desejado de Todas as Nações, página 121. Na última grande batalha do conflito com Satanás, os que são leais a Deus hão de ser privados de todo o apoio terreno. Você sabe o que é isso? Privado de todo o apoio terreno. Você, meu irmão, e eu não teremos a quem recorrer.
Ah, vou chamar a polícia. Não adianta. Vou apelar por um advogado. Não adianta. Ah, eu vou à corte. Não adianta. Pedir ajuda a quem? Só Jesus. Só Jesus. Ou aprendemos a confiar em Jesus, ou será o nosso fim. Jesus vai deixar as coisas chegarem num ponto em que seu povo será provado um teste de fogo. Nós não vamos ter apoio terreno de ninguém. Só Jesus. É hora de começarmos a praticar esta confiança absoluta no nosso Jesus, irmãos. É hora. Por se recusarem a violar-lhe a lei, em obediência a poderes terrestres, ser-lhes-á proibido comprar ou vender. O diretor do Visa europeu, ele declarou, ele afirmou que é plano que no final de 2012, eles comecem a usar somente cartões e não cash, não dinheiro cash, não mais. Somente cartão. Vocês podem imaginar por quê? Porque com cartão eles controlam tudo. Com dinheiro cash, se a pessoa não vende para você por $10, mas se você oferecer 50, o dinheiro fala mais alto, não fala? Ele vai acabar vendendo. Mas não vai ter dinheiro cash. Não adianta guardar dinheiro debaixo do colchão, porque a sociedade, o sistema econômico na nova ordem mundial é sem cash, é sem dinheiro, é só cartão, é só chips, é só dinheiro plástico. Portanto, irmãos, é fácil de você entender por que não podemos comprar ou não vender. Ainda no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 393, lemos: poderes religiosos, aliados ao céu por profissão e declarando ter as características de um cordeiro, por seus atos mostrarão que têm o coração de dragão e são instigados e dominados por Satanás. Você entendeu esta declaração? Poderes religiosos, aliados ao céu por profissão e declarando ter as características de um cordeiro. Por seus atos mostrarão que têm o coração de dragão e são instigados e dominados por Satanás. Está chegando o tempo em que o povo de Deus sentirá a mão da perseguição por santificarem o sétimo dia. Santificar o sétimo dia, meu irmão, é não ir para restaurante sábado. Muitas pessoas criticam o ministério do almoço que temos aqui. Eu não quero que o povo de Deus peque, indo para restaurantes sábado. E ele vai pedir contas de mim. Porque você, Samuel, não providenciou almoço para o povo aos sábados. Porque esta juventude toda aí, sem pai, sem mãe, sem casa, sem lar, vão comer aonde? Então, queridos, tudo o que nós pudermos fazer para ajudar as pessoas a santificarem o dia do Senhor, nós deveremos fazer. Tudo o que nós pudermos fazer. É um ministério. Quando a igreja não tiver mais almoços no sábado, e cada um se vire, cada um cuide de si, as coisas vão piorar, irmãos. Ah, mas cada um se vire. Não, mas alguém tem que cuidar de alguém. Os mais fortes têm que cuidar dos mais fracos. Ah, quem quiser ir para o restaurante que vá. Não, não é assim, irmãos. Nós temos que ajudar aqueles que estão tentados a ir para o restaurante a não ir. Providenciando outro sistema, outro meio para eles. Mostrando como é possível santificar o dia do Senhor, preparando os alimentos, quando? Sexta-feira. Santificação do sábado é não viajar no sábado. Eu sei que a passagem daqui para o Brasil é mais barata no sábado. Mas não é o dia de viajar. Então nós não podemos planejar chegar no sábado, sair no sábado. Mas isto está tão comum, irmãos, tão comum. Como a nossa querida irmã lá em Conérica, ela dizia,
Eu me senti em boa companhia indo aos restaurantes no sábado, lá em Chicago. Eu me senti em boa companhia, porque sentado na mesa ao meu lado estava o presidente da conference. Almoçando aos sábados, no mesmo restaurante que eu ia. Então eu me sentia tranquilo, tudo bem. Estamos indo para o céu. Que céu? Só se for o céu da boca da onça. Não o céu de Jesus. O céu de Jesus santifica o sábado. E a comida que os filhos de Deus comerão no sábado, eles receberam esta comida já na sexta-feira, irmãos. Já na sexta-feira. Vocês viram o congresso que nós tivemos aqui? 400 pessoas aqui no sábado de manhã. Glória a Deus por isso. Irmãos, ninguém vendeu nada. Ninguém comprou nada. Teve comida para todo mundo. Porque não adianta eu vender a comida na sexta-feira para eles comerem no sábado. Não adianta, não, você tem que pagar adiantado aqui a comida do sábado. Não, não é assim, irmãos. A comida do sábado não funciona desta forma. Muitos estão pensando em santificar o sábado quando sair o decreto dominical, mas não santificam o sábado hoje. Como vão santificar naquele tempo? Como seremos firmes quando vier a perseguição, se nós não somos firmes na fé hoje, irmãos? No capítulo 3, verso 12, irmãos, diz assim. Capítulo 3, verso 12 de Daniel. Há uns homens judeus. Essa expressão me chama a atenção. Os fuxiqueiros, né? Os olheiros. Deus tem seus homens e Satanás tem seus homens. Satanás tem os olheiros. E os olheiros foram lá para o rei Nabucodonosor e disseram o quê? Há uns homens aí, judeus. No tempo do fim agora eles vão voltar a falar. Existem uns homens aí, judeus. Existe uma igreja aí que se diz cristã, mas é judia. Chamados de adventistas do sétimo dia. Eles não estão respeitando a lei. Vejam aí, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. E a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Por que Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram a imagem de ouro? Por que não obedeceram ao decreto do Estado? Em Romanos capítulo 13, versos 1 e 2, consta que devemos estar sujeitos às autoridades constituídas. Leia e abra lá em Romanos capítulo 13, versos 1 e 2. Vejam lá, Romanos capítulo 13, versos 1 e 2. Diz assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que já foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. Tire a palavra potestade, que é pouco conhecida, e coloca a palavra o quê? Autoridades. Porque aí está falando das autoridades constituídas. Dizendo que nós devemos obedecer às autoridades do governo. Agora, como nós vamos contra a lei do governo, se a Bíblia está dizendo que nós devemos nos submeter às autoridades do governo que foram constituídos por Deus? Por que os 3 jovens judeus não obedeceram? A resposta também se encontra na Bíblia. Quando o Estado estabelece uma lei que está em conflito com a lei de Deus, o cristão agirá exatamente como o apóstolo Pedro agiu. Abra sua Bíblia agora em Atos capítulo 5, verso 29. Atos capítulo 5 e o verso 29. Vejam a resposta que Pedro deu. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando a lei dos homens entra em conflito com a lei de Deus, nós ficamos sempre com a lei de Deus. Mesmo que seja em transgressão à lei dos homens. Muitos sofrem pelo fato de serem ilegais nesta terra. Ilegais neste país. Deus não está nem aí com a ilegalidade. Desde que você não minta, desde que você não roube, desde que você não seja desonesto, desde que você não falsifique números, social, enfim.
Você pode viver ilegal e ser honesto. Um filho de Deus. Porque ilegalidade tem a ver com lei dos homens. Mas pecado não tem nada a ver com a lei dos homens. Pecado tem a ver com a lei de Deus. Mentir é pecado. Falsificar é pecado. Mas, queridos, viver numa terra que não é a terra em que eu nasci, não é pecado, porque Deus mandou Abraão viver na terra em que ele não tinha nascido. Você vai sair da tua terra, Abraão. Não, mas aqui é a minha terra natal. Esqueça, Abraão. Você vai para uma terra que não é a tua terra. Foi para o Egito, depois foi para a Palestina, e o povo de Deus viveu como peregrino, sempre em terra alheia. Mas o pecado deles não era ilegalidade, e sim, quando Abraão mentiu que Sara não era sua esposa, então ele pecou. Ele pecou. Porque aí tinha a ver com os 10 mandamentos. Não dirás falso testemunho. Será ilegal guardar o sábado, meu irmão. Eu sei que muita gente, não, é ilegal, é ilegal. Dentro de pouco tempo será ilegal guardar o sábado. Era ilegal entrar com Bíblias na China ou na Rússia. Queridos, os servos de Deus entravam com Bíblias escondidas. Eles enfiavam Bíblia em qualquer canto do carro, em qualquer lugar da mala, mas eles entravam com Bíblias. Ah, mas é ilegal. Ilegalidade tem a ver com a lei dos homens. A pregação do Evangelho tem a ver com a lei de Deus. Quando a lei dos homens entra em conflito com a lei de Deus, nós ficamos com a lei de Deus. A lei dos 10 mandamentos diz, não terás outros deuses diante de mim. Adorar a imagem de ouro era a transgressão da lei de Deus. A lei de Deus em Êxodo capítulo 20 diz, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo capítulo 20, versos 4 a 6. Portanto, a adoração de uma imagem de ouro era a transgressão da lei de Deus. A mesma frase usada para descrever os jovens hebreus, existe uns homens judeus por aí, será usada contra os que guardam os mandamentos de Deus. Porque em Apocalipse capítulo 14, verso 12, diz, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, é o mandamento de Deus. Quando a lei dos homens entra em conflito com a lei de Deus, ficamos com a lei de Deus, mesmo com o risco da própria vida. Interessante, irmãos, como os 3 hebreus responderam Nabucodonosor. Vejam agora em Daniel capítulo 3, versos 15 a 18. Vejam a resposta que eles deram. Daniel capítulo 3, versos 15 a 18. Nabucodonosor falou, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Você precisa responder toda a pergunta que fazem para você? Não. Quando as pessoas fazem alguma pergunta e você não quer responder, você simplesmente diz o quê? Não preciso responder. E não há poder no céu ou na terra que possa forçá-lo. Porque Deus respeita o livre-arbítrio e não existe lei humana que possa fazer você falar quando você prefere calar. Não precisamos responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, se Deus não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Se Deus nos livrar, tudo bem. Mas se Ele não nos livrar, mesmo assim,
não adoraremos a tua estátua. Quando os 3 jovens hebreus foram àquela reunião naquele dia, eles não estavam cogitando a ideia do que fariam. Eles já saíram de casa com um pensamento fixo, com a mentalidade correta. Nós não vamos nos ajoelhar. Custe o que custar, aconteça o que acontecer. Você não deixa para fazer as decisões na hora H. Você faz as decisões antes. Quando você se levanta de manhã, você já faz a decisão de morrer para o mundo, morrer para o pecado e viver para Jesus. Não é na hora da tentação que você vai ver se faz ou não faz. Não. Você faz as decisões antes. Estes jovens já fizeram a decisão antes de ir na presença do rei. Ele afirmou, Jesus afirmou, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Jesus disse que você vai ter aflições. Se você ainda não teve aflições, é porque elas ainda virão. Ninguém chegará ao céu sem aflições. Ninguém chegará ao céu sem atravessar o vale da sombra da morte. Alguns já começaram a ser perseguidos. Alguns já estão proibidos de pregar dentro da igreja adventista. A perseguição, meu irmão, já começou faz tempo para quem prega profecia. A perseguição já começou. É que o povo ainda não percebeu. Mas ela vai ser intensificada. Se a mim me perseguiram, disse Jesus em João 15, 20. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Onde Jesus pregava? Muitos pensam que Jesus pregava nas montanhas e na praia, nos vales verdes, porque era mais agradável. Não, irmão, Jesus não pregava nas montanhas e na praia porque era mais agradável. Ele pregava porque era o único auditório que ele era permitido pregar. Ou vocês pensam que eles permitiriam Jesus pregar dentro do templo? Não. Ele era proibido. Muitos pensam que João Batista pregava no deserto porque a Bíblia diz que o povo ia ao deserto para ouvir João Batista. Por que João Batista pregava no deserto? Porque não lhe era permitido pregar nas igrejas, no templo. Está claro na Bíblia. Vamos chegar num tempo em que as igrejas não poderão ser usadas para estudar as profecias que falam contra o anticristo. Profecias que falam contra o papado. Seremos proibidos de abrir a boca sobre estes assuntos. Porque há um medo, não sei o que existe, que as pessoas temem. Temem falar. Temem dizer quem é o anticristo. Temem dizer qual é o sinal do Deus vivo e qual é o sinal da besta. Quem é a besta? Qual é o número 666? A fornalha da perseguição novamente será acesa. Virá um tempo de angústia qual nunca houve. A Bíblia diz em Daniel capítulo 12, verso 1. Leia em Daniel capítulo 12, verso 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Deus está avisando que virá um tempo de perseguição. Não é opcional. Para chegar no céu, vamos passar pelo vale da sombra da morte. Mas Jesus Cristo, o grande príncipe, Miguel, o grande príncipe, ele vai se levantar pelo seu povo, para libertar o seu povo. Não temos nada a temer. Se sofrermos, ele sofreu mais. Se morrermos, ele nos ressuscitará. Não temos nada a temer. Agora vamos ler em Daniel capítulo 3. Então Nabucodonosor, versos 19 em diante. Daniel capítulo 3, versos 19 em diante. Então Nabucodonosor se encheu de fúria. Aqui diz que ele ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais. Então estes homens foram atados, amarrados,
foram lançados na fornalha. Então o rei se espantou. Diz a Bíblia que o rei se espantou e disse: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Aleluia, irmãos. Não lançamos 3 homens amarrados? Sim, mas eu vejo 4 homens soltos, caminhando lá dentro da fornalha. Deus é Deus. Não temos nada a temer, porque quem adoramos é o Criador dos céus e da terra. É o Senhor da vida. É aquele que pode apagar os efeitos do fogo. Daniel capítulo 3 mostra um Deus presente, não ausente. Um Deus pessoal que está pertinho de você. E a distância entre você e Deus é a distância de uma curta oração. A distância entre você e Deus é a distância de uma curta oração. Você ora, você clama, e Ele está aí, ao seu lado. Ele não impede que você seja lançado na fornalha de fogo ardente, mas Ele está lá dentro da fornalha com você. Ele não impede que você passe pelo vale da sombra da morte, mas Ele está caminhando com você pelo vale da sombra da morte. E às vezes Ele carrega você nos braços. O Filho de Deus estava dentro da fornalha com os 3 jovens. O Filho de Deus estava com João na ilha do Pátmos. Isto não significa que nunca seremos atingidos, pois existirão mártires ainda. Mas, queridos, mesmo se formos atingidos, será por permissão do nosso Pai Celestial. Ele vai nos dar força e poder para resistir. Eu quero ler para vocês um pensamento que está no maior discurso de Cristo. Página 64. Aquele que estiver impregnado do Espírito de Deus, habita em Cristo. O golpe que lhe é dirigido, cai sobre o Salvador Jesus, que o circunda com a sua presença. Você está sendo circundado pela presença de Jesus. E o golpe que vem em cima de você, atinge quem? Jesus. Não pense que você sofre sozinho. Jesus sofre junto. O golpe que lhe é dirigido, cai sobre o Salvador que o circunda com a sua presença. O que quer que lhe aconteça, vem de Jesus. Por que vem de Jesus? O que quer que lhe aconteça, vem de Jesus. Porque Ele permitiu. E se Ele permitiu, Ele tem um propósito. É o ouro sendo provado no fogo. É o ouro sendo provado no fogo. Nada lhe pode tocar, meu irmão, a não ser pela permissão do nosso Senhor. Nada. Por isso não podemos reclamar nem do câncer, nem do acidente, nem da perda de trabalho, nem de nada podemos reclamar, porque nada pode nos tocar sem a permissão do Senhor. Se Ele permitiu, Ele tem um propósito para me enobrecer, para me purificar, para me tornar mais semelhante a Jesus. Ele tem um propósito. Não estamos no mundo à mercê da desgraça, à mercê dos problemas, não. Nós temos um escudo que nos cerca. São os anjos do Senhor que nos cercam. Jesus diz em Isaías 43, versos 1 a 3. Isaías 43, versos 1 a 3. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Mas você vai passar pelas águas. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Mas a água vai chegar até na boca. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Mas estará no fogo. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse, agora a voz de Nabucodonosor era outra, uma voz cheia de amor, de carinho. Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo. Era outro homem falando agora.
Não era mais o prepotente Nabucodonosor. Ele foi convertido ali, quando ele viu Jesus dentro da fornalha. Ele viu, porque ele disse, é semelhante ao Filho de Deus. E ele dizia, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então saíram do meio do fogo e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abdenego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este Deus. Meus queridos, no final, a vitória sempre será de Jesus. Deus não fracassa, nunca fracassou. Você está ao lado de Deus, você está ao lado da vitória. Ora, vem, Senhor Jesus, que Ele derrame o seu Espírito sobre você, para que você seja um cristão ardendo com a chama do Espírito Santo, cheio do primeiro amor, de zelo, de santidade. Que o amor de Deus fique com você, meu irmão. Amém, Senhor. Amém.